Olá, Lagoinha! Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez para o Campus Online, né? Aqui no Campus Online com o nosso GC, cujo tema é as dificuldades da vida. Um tema extremamente relevante para a gente poder crescer ainda mais no conhecimento de Deus, para saber enfrentar a dificuldade da vida. Então, para esse início, né? Eu gostaria de saber aí, você está ansioso? Você está com expectativa do que Deus tem para falar ao seu coração? E aí, nós estamos, né? Cheios de vontade de ouvir Deus. Aleluia. Então, para começar, vamos orar juntos? Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti. Senhor, que tudo aquilo que vai ser falado aqui, cada palavra, cada conversa, Pai, Jesus, seja, Pai, como algo que vem ao nosso coração, acerta o nosso coração do jeito tão tremendo, que haja, Jesus, transformação em nossas vidas. Pai, que cada palavra a ser dada aqui seja como semente num terreno fértil que vai gerar muitos frutos, a começar de nós e na vida de cada um dos nossos irmãos. O Senhor, nosso convidado especial, esteja conosco em tudo aqui. Amém, aleluia. E então vamos louvar? Vem o temporal, vem o dia mau, Deus faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar nos montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Deus da terra e é também dono do céu. Aleluia, que louvor lindo. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu essa nossa adoração. E vamos agora abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes 4, de 1 a 6. Amém? Vamos ler juntos? Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso cheguei a essa conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria a ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Amém, que essa palavra possa entrar nos nossos corações. E aí a gente observa aqui nessa leitura que o autor ele vai abordar vários questionamentos relacionados a dificuldades e injustiças que tem na vida do homem, né? Aí ele vai dar um exemplo aqui da opressão, toda a opressão que acontece debaixo do sol. Vai falar de umas situações aqui daqueles que estão oprimidos não têm consolo. Também vai tocar no assunto, né, da inveja, do excesso de trabalho, da solidão. Mas o que a gente vai ver nisso tudo é que se o homem nasceu, ele já está fadado, né, ao cansaço, à opressão, porque é isso que acontece aqui na terra, debaixo do sol, e isso acontece para os justos e injustos. Todos nós estamos realmente abertos, né? Na verdade, enquanto vivemos,
estamos nessa situação de que vamos ter dificuldades na vida, certo? A nível individual, familiar, a nível nação. Mas a palavra de Deus também, ela nos dá orientações para a gente viver o mundo, saber que vamos passar por essas dificuldades, mas que há princípios para a gente viver em meio à dificuldade, mas com graça, com favor. E um dos princípios que a gente pode observar, que não necessariamente a gente vai ver aqui, falando especificamente nesses versículos em Eclesiastes 4, que é a nossa confiança em Deus e nos desígnios, nos propósitos deles. Mas isso tem toda a Bíblia. Toda a Bíblia a gente vê esse princípio. Contudo, tem muito mais. Aí eu queria perguntar para você, pastor Renato, você pode trazer pelo menos 2 princípios a mais para a gente saber lidar com as frustrações, com o desânimo, com a dificuldade que nós temos enquanto nós estamos aqui na Terra? Ler o livro de Eclesiastes, eu costumo dizer que, se você não sabe quem é o autor, mas quando você lê, você sente que o autor é um velho arrependido. É alguém que está no final da vida e carrega uma bagagem de arrependimentos. Não é uma coisa ruim, porque ele carrega a bagagem de alguém que tem muita experiência. Tanto que o nome do livro é O Instrutor em hebraico, Correlê. Né? E Salomão, quando ele escreve esse livro, ele está no final da vida, ele está arrependidíssimo, como dizia o nosso amigo Chaves, muito arrependido, muito triste de tudo que ele fez. Talvez ele pensasse assim: se me fosse dado uma nova oportunidade, eu não voltaria, porque é melhor carregar esse arrependimento do que não ter vivido o que eu vivi. Né? Então, diante das dores da vida, a pastora Ellen, ela comentou aqui sobre Jó. Jó capítulo 6, versículo 7 fala que o homem nasceu para o sofrimento. Nós nascemos para o sofrimento. Ninguém nasce sem chorar. E se nascer sem chorar, tem alguma coisa errada. Bate no bumbum que tem que chorar. Então a gente nasce para o sofrimento. Então como é que eu vou lidar com essa jornada da vida? Primeiro entendendo que você vai sofrer sim. É aquela piada que a gente conta, né? A oração para acabar de sofrer, Deus leva. A única oração para fazer alguém que não quer mais sofrer nessa vida é deixar de viver. Inclusive aqui ele fala, né, que tem inveja, né? Eu tenho inveja dos mortos. Melhor ainda aqueles que nem nasceram. É muito forte. Exatamente. Agora, lembrando que isso é um princípio de alguém que sofreu a vida e sabe que morrer é bom. Agora, os vivos, somente os vivos te louvam. Então, o princípio bíblico para a gente passar por essa jornada é saber que sozinho não dá para viver. O homem não foi feito para viver só. Gênesis 2:18. Não é bom que a humanidade esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer alguém que possa lhe ser auxiliadora. Vamos fazer alguém que seja igual a ele, mas que complete o que lhe falta. Não é bom que o homem seja só. Andar em unidade, andar em comunhão, andar em compromisso mútuo, um com os outros. O próprio Salomão fala, é melhor serem 2 do que 1. Porque um auxiliará o outro. É melhor um tá passando frio, o outro vai e esquenta. O pagamento de 2 é melhor. 2 é como um exército. Um não consegue mais 2, tem uma resistência muito maior. Então, passar por essa jornada sozinho realmente é dor. É uma coisa que a gente fala muito aqui em Lagoinha Centro. Aqui é proibido sofrer sozinho. Aqui, olha, aqui você pode vir para cá, você pode sofrer, mas sofrer sozinho aqui é proibido. Aqui nós não permitimos, aqui nós queremos partilhar da sua dor, né? Porque partilhar de coisas boas é fácil. Às vezes quem partilha de coisas boas nem sempre tá bom, nem sempre tá bem. Mas aqui é proibido sofrer sozinho. Então, um dos princípios para entender e passar por esse sofrimento da vida é saber que eu não estou sozinho. Eu não estou nessa jornada solitária. Eu não estou falando apenas da presença de Deus. Eu estou falando principalmente da presença da comunidade de fé. Essa comunidade de fé aqui nos abraça. Se eu perguntasse para cada um de vocês e eu fosse dar as minhas experiências, quantas vezes eu estava passando por situações sozinho e aqui eu fui abraçado e se transformou mais fácil porque a carga foi distribuída. Não significa que eu saí daqui com o problema resolvido, eu saí daqui com o problema distribuído.
E aos poucos eu fui resolvendo. Então, a vida em comunidade e companheirismo é uma dessas respostas. Aqui você não está só. E não é um papo religioso. Deus é com você, varão. Não. Deus é com você, mas eu também. Eu tô junto, eu pego junto. Tamo junto, segura na minha mão e vamos lá. Eu acho que foi daí que saiu. Ninguém solta a mão de ninguém. Né? É daqui, é dessa ideia de que a gente anda junto. Agora, uma vida de contemplação diante da bênção de Deus é um magnífico exemplo para a gente viver essa vida. As pessoas, o salmista, Salmo 116, ele fala assim: o que darei eu ao Senhor diante dos benefícios? Eu não posso ficar parado diante de tanta coisa boa que Ele tem feito na minha vida. Eu não posso ser apenas um contemplador. Eu não posso ser apenas alguém que vê Deus fazendo e faço, uau, que legal. Não, eu preciso saber, Deus, o que é que eu posso fazer diante de tanto bem que o Senhor tem feito? Eu acho que eu posso andar no modo gratidão ativado, como a gente fala muito aqui, né? Eu vou ligar o modo gratidão, porque o que Deus tem feito é maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18. Andem gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A vida não é fácil, mas a vida, ela é possível de ser vivida sabendo como nós somos abençoados, como nós somos objetos da bênção de Deus. Então sim, apesar do sofrimento, o poeta alemão Goethe, ele fala: se eu fosse Deus, o sofrimento do mundo me despedaçaria. Ainda bem que ele não é Deus, porque o nosso Deus entende sobre o sofrimento e entende que todo sofrimento é passageiro, ainda mais quando nós andamos em comunidade, é passageiro. Amém. Você anotou aí os 3 princípios para você saber lidar com as dificuldades da vida? Primeiro, confiar no Senhor e nos seus propósitos. Segundo, não andar só, companheirismo, andar na sua comunidade, na fé, com a sua família, com seus amigos. E terceiro, contemplar, né, as obras do Senhor e também ter o coração grato. Então, vamos continuar refletindo sobre esse texto, né? E aí a gente vai olhar em Eclesiastes 4, que o autor menciona que o trabalho árduo e o sucesso como fonte de inveja entre as pessoas. Aí eu queria perguntar para você, Giovanni, como podemos interpretar essa dinâmica no contexto das dificuldades da vida contemporânea? Ou seja, esse ponto, trabalho árduo e o sucesso como fonte de invejas entre as pessoas. Bom, essa dinâmica, ela pode ser interpretada como uma sociedade assim, extremamente competitiva, tá? Com relação às conquistas, né, digamos assim, individuais. Se torna uma briga, digamos assim. Cada um que queira conquistar, né, mais e mais e às vezes a gama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né? Então fica naquela, e aquilo vai gerando uma pressão sobre o indivíduo de querer sempre mais, e isso se torna um fardo na vida do indivíduo, entendeu? E o que eu vejo também, baseado nisso que a gente está discutindo aqui, é que a gente precisa buscar um equilíbrio, sabe? Isso aí, entre essa busca incessante, né, pelo sucesso. A gente tem que buscar um equilíbrio, buscar ser mais empático, né, buscar ser mais amigo e encontrar esse meio termo, que é o que falta. Basicamente é isso. Até porque sucesso é relativo, né? O que é sucesso? E nós, como igreja, precisamos entender que a nossa visão tem que ser diferenciada em relação ao mundo. O nosso propósito de vida é diferente do mundo. A gente não pode pegar a cultura do mundo e trazer para o nosso ambiente, para a nossa realidade, né? Com certeza, sucesso para a gente, que é filho de Deus, muitas vezes abrir mãos de sucesso aqui na Terra, né? Verdade. É verdade? Quando a gente vai ver Jesus,
ele chama todos os seus discípulos, eles não eram pessoas assim que não tinham nada. Tinha muita gente bem-sucedida. Mateus, né? É o exemplo de Mateus, né? Um homem que realmente tinha uma notoriedade naquela sociedade, mas todos eles largaram tudo para seguir Jesus. E é realmente essa busca pelo sucesso, pelo trabalho árduo, eu quero muito, eu quero ter muito, traz verdadeiramente dificuldade e cansaço na nossa vida. E aí, pastor, eu quero aproveitar esse mesmo contexto. A gente vai ver em Eclesiastes 4:6, que menciona que a tranquilidade de um punhado de repouso em comparação com o tumulto de 2 mãos cheias de trabalho, né, é algo que traz o cansaço. Mas como essa metáfora pode nos ensinar sobre as dificuldades da vida contemporânea? Como o Giovanni estava falando, né? Muito trabalho, busca do sucesso, realização, de ser reconhecido. Aliás, a pressão pelo reconhecimento, ou pior, a pressão para se manter no reconhecimento. A nossa vida, né? A nossa vida parece que a gente vive devendo alguma coisa a todo mundo. A gente vive devendo solução para todo mundo, vive devendo. Já que eu estou no sucesso, eu preciso dever para todo mundo para eu me manter no sucesso. Né? Há tempo para todas as coisas. A gente falou sobre isso algumas semanas atrás. Há tempo para todas as ocasiões. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. Ninguém pode apenas trabalhar, conquistar. Minha mãe sempre falou para mim: não adianta você ter sucesso profissional diante de uma família destruída. Não justifica, não é justificável. Mas minha família destruiu, mas eu tive sucesso profissional. Não é justificável isso. Eu acredito que em Deus tudo há um equilíbrio. E como você, pastor Eli, falou, às vezes sucesso para Deus não significa sucesso no mundo. Deixando as redes para trás, o seguiram. Se você parar para pensar na loucura que é isso que aqueles caras estavam fazendo, eles tinham acabado de ter a maior pesca da história da empresa deles, o maior lucro, o maior negócio, o maior contrato fechado, mas quem encontrou a Cristo encontrou a pérola de maior valor. Eu me lembro da parábola do tesouro perdido, que Jesus ele compara o reino dos céus como um campo que tem um tesouro perdido. O reino dos céus é como um campo que tem um tesouro perdido. A pessoa vai e vende tudo o que tem só para comprar aquele campo, porque sabe que o que tem nele é muito mais valioso do que tudo que já possuía, né? O nosso sucesso não é o quanto tem na nossa conta, e isso sim é muito importante. Não é que tipo de roupa nos vestimos, e sim, isso é importante. Não é que carro nós dirigimos, e sim, isso é muito importante. Até chegar ao IPVA você muda de ideia. Sim, isso tudo é importante. A locomoção, segurança, saúde, bens, o que eu posso dar para os meus filhos, como será o futuro dos meus filhos, isso é muito importante. Agora, qual é a pérola de maior valor da minha vida? É dar um iPhone novo para o meu filho ou ensinar o evangelho para ele? Eu acho que a gente consegue colocar tudo em seu devido lugar na nossa vida. A gente consegue saber. Eu me lembro daquele provérbio bem humano: é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Eu estou pensando assim: um já está na mão, eu já garanti o meu. Esse provérbio não me ensina apenas que tipo assim, relaxar, mas ele me ensina assim: olha, será que não já é suficiente? A pergunta de Jesus para os seus discípulos em Mateus 6 é: por que vocês estão ansiosos com comida e bebida? Por que vocês estão tão ansiosos com o que se come, o que se bebe? Os pagãos é que se preocupam com isso. Quando ele fala pagão, ele fala gente que não conhece o nosso Deus, que sabe que ele é criador de tudo e ele é supridor de todas as coisas. Quem se preocupa com o que vai comer, com o que vai se vestir, é quem não sabe o Deus que tem. Contudo, eu falo para vocês: olhem os pássaros. Eles não trabalham, mas não falta comida para eles. Olha os lírios do campo.
Nem Salomão, em toda a sua grandeza, sabedoria e riqueza, se vestiu como eles. E eles amanhã serão a erva que vai virar pão. Quanto mais vocês, homens de pouca fé. Deus sabe tudo que vocês precisam. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, olha, até o suprimento faz parte da preocupação e do plano de Deus para a vida de vocês. Então não tentem trabalhar mais que o necessário. Eu conversei com a pessoa hoje que falou assim para mim, eu sou workaholic, eu trabalho 16 horas por dia. Eu, poxa, parabéns. E saúde, como é que tá? E família, e casamento, e filho, como é que tá? Ah, pastor, você sabe como é filho? Não, não sei, nem quero saber. Me inclua fora dessa. Essa vida é muito doida para mim. Sabemos que há um tempo para tudo, há tempo de trabalhar mais. Mas nós cremos que o nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de renovo. E um punhado de descanso é mais importante do que horas a mais de trabalho. É verdade, a gente tem que entender, né, que é tudo equilíbrio. Tudo é equilíbrio na vida. Os excessos sempre vão nos levar ao cansaço. Eu lembro quando eu era adolescente, sempre gostei muito de estudar. É coisa estranha, né? Mas desde novinha, minha mãe, ela falava pra mim, acho que ela só decorou esse versículo na Bíblia. Minha mãe só falava isso todo de minha filha, estudar muito enfado da carne. Aí ela dizia isso pra mim. Aí, só que eu falava assim, gente, mas é verdade, tudo, até aquilo que é bom, o excesso é enfado mesmo, é cansaço. Então, o equilíbrio é tudo. Trabalhar é bom? É. Mas com equilíbrio. E... Tudo que é demais é muito, né? Já diz o ditado, né? Isso. Tudo que é demais é muito. Isso, exatamente. Então, a gente precisa verdadeiramente entender esses princípios, né? E pedir ao que o Espírito Santo ele nos ensine e nos revele, nos mostre aquilo que a gente está errando por excesso também, né? Em relação ao trabalho, o Senhor me dá sabedoria para administrar meu tempo, para eu poder trabalhar, para eu cuidar da minha casa, para eu também servir na igreja, para eu também ser igreja. Porque como a gente falou aqui em vários momentos, dificuldades na vida vão ter dificuldades. Todo mundo vai ter dificuldade e é o tempo todo. É o tempo todo. A gente vai mudando, a gente vai administrando os problemas, né? Aqui, uma hora aqui, uma hora lá, mas aí quando você está vivo, vai ter dificuldade. Só que a gente não pode deixar de negligenciar, a gente não pode deixar de colocar os princípios da palavra como nossa forma de vida e de prática. Então, o que a gente aprendeu aqui em Eclesiastes 4, de 1 a 6, é que a dificuldade vai existir, desânimo, frustrações, todos nós vamos passar. Só como a forma que nós lidamos, a forma como nós encaramos vai fazer toda a diferença. A forma de a gente passar pela vida, por todas as dificuldades, mas com graça, com favor, com alegria no coração, e que o Senhor retire de nós todo o peso, todo esse fardo que não é nosso, que a gente possa realmente entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, como o pastor Renato deixou bem claro aqui, que Ele é o nosso pastor e nada nós teremos falta. É tudo que a gente precisa, né, pastor? E o próprio Filho de Deus nos ensina sobre lidar com essas pressões da vida. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim que sou manso e humilde. Venham até mim. Às vezes nos falta chegar a Ele. Porque a gente tem esse costume, né? Ai, Senhor, fala comigo, vem. Não, Ele está falando assim, vocês que estão cansados, venham aqui. Venham até mim, lancem sobre mim. Lancem sobre mim. E Ele fala, aprendam. É possível aprender a descansar. É possível aprender a falar assim, Senhor, eu me tornei Senhor de todas as coisas da minha vida. Eu quero te convidar a ser o Senhor de tudo na minha vida, porque tem dia que eu me sinto assoberbado. Tem dia que eu me sinto cansado e eu não consigo dar conta. Eu vivo dando check nas minhas agendas, eu vivo fiz, não fiz. Isso me preocupa. Então eu quero lançar sobre você tudo que me aflige. E Ele nos oferece algo em troca.
Porque no mundo espiritual ninguém fica vazio. Não existe, eu sempre ouvi isso falar, não existem espaços vazios no mundo espiritual. Tem espaços que eu ocupo, tem espaços que são ocupados por Deus e tem espaços que Satanás ocupa. E normalmente Satanás ocupa o espaço que eu não ocupo. Meu espaço que eu não ocupo, eu dou brecha para Satanás ocupar, né? Então, qual é o espaço que Deus ocupa? É aquele que ele fala assim: lança sobre mim, para você não ficar vazio, receba o meu jugo, receba o meu fardo, porque é leve e suave. Jesus está dizendo assim: é o que é possível de você carregar conforme a sua capacidade, conforme a sua força, conforme a sua condição, e você não tem do que reclamar. Aliás, você olha e fala assim: Pai, obrigado por esse fardo, obrigado por esse jugo, porque é o seu sobre mim e é leve. Aleluia. Ah, Senhor, nós agora, Pai, pedimos que o Senhor receba todo o nosso fardo, porque Ele já pediu para a gente lançar. Então agora nós lançamos nas Suas mãos, Jesus, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Pai, toda a dificuldade que nós temos, Pai, nós lançamos. E não tememos, meu Pai. Não tememos mesmo de lançar tudo, porque o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida de nossas necessidades. Do que nós precisamos vestir, do que nós precisamos comer, da nossa saúde, Pai. Nós lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações. E nós reconhecemos que o nosso trabalho é descansar em Ti. É verdade, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Para terminar, vamos louvar Glória a uma Deus. canção que está relacionada à nossa entrega, que a gente acabou de fazer aqui, que a gente acabou de orar, entregando, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, porque o trabalho que o Senhor tem, que a única coisa que Ele requer de nós, sabe o quê? É que a gente aprenda a descansar nele. Amém. Amém? Vamos louvar para terminar? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em